Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo. Uma história sobre amor verdadeiro, coragem e as escolhas que mudam nossas vidas para sempre. Imaginem só, um jovem milionário que carrega há anos o amor por alguém que perdeu na adolescência, forçado a um casamento arranjado que não deseja. Do outro lado, uma mulher que nunca esqueceu seu primeiro amor e se guardou durante todos esses anos, esperando um reencontro que parecia impossível. Mas o destino tem seus próprios planos, e quando eles se reencontram da forma mais inesperada possível, tudo muda. Vocês vão se emocionar com as decisões corajosas que ele vai tomar, com os momentos de tensão e com uma cena no altar que ninguém vai esquecer. E o que acontece depois? Bem, isso vocês vão descobrir acompanhando toda a nossa história. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a todos vocês que sempre acompanham nosso canal, que deixam seus comentários carinhosos e compartilham nossas histórias com outras pessoas. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. Agora me conta aqui nos comentários o que vocês costumam fazer enquanto escutam nossas histórias. Estão cozinhando, organizando a casa ou relaxando antes de dormir? Deixem aí nos comentários. Adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Bom, agora que já nos encontramos, vamos começar nossa história. Preparem o coração porque essa promete emocionar do início ao fim. Era o ano de 2010, e Fortaleza vivia sob o calor típico do Ceará, onde o sol batia forte nas ruas do bairro Montese. Ali, numa casa simples de portão azul, morava Heitor, um garoto de 15 anos que tinha os olhos mais brilhantes que qualquer menino da vizinhança. Filho de Vicente, um homem trabalhador que estava começando a fazer sucesso com uma pequena empresa de materiais de construção, Heitor era o tipo de adolescente que sonhava alto, mas nunca esquecia de onde vinha. A família não tinha muito dinheiro, mas também não passava necessidade. Vicente trabalhava de sol a sol para dar o melhor para Helena, sua esposa, e para o filho, sempre repetindo que um dia eles iam ter uma vida melhor. Filho, tudo que a gente consegue na vida é com trabalho honesto e dedicação, dizia Vicente toda manhã antes de sair para o serviço. Helena, uma mulher doce de sorriso fácil, cuidava da casa e sonhava junto com o marido em ver o negócio crescer. Do outro lado da mesma rua, numa casa ainda mais simples, de cor desbotada pelo sol e com o reboco descascando em alguns cantos, morava Eloá. Aos 13 anos, ela era uma menina que chamava a atenção não pela beleza que ainda estava se desenvolvendo, mas pela luz que brilhava nos seus olhos castanhos e pelo jeito doce de tratar todo mundo. A família de Eloá passava por tempos difíceis. O pai, João, tinha perdido o emprego numa empresa de transportes há alguns meses, e a mãe, Maria, fazia faxinas em casas alheias para conseguir colocar comida na mesa. Mesmo com todas as dificuldades, Eloá nunca perdeu o sorriso. Ela ajudava a mãe com os afazeres domésticos, cuidava do irmãozinho mais novo e ainda arrumava tempo para estudar debaixo da luz do poste quando a energia era cortada por falta de pagamento. Filha, não importa o que aconteça, você tem que estudar para ter um futuro melhor que o nosso, dizia Maria sempre que via a filha com os livros nas mãos, mesmo nas situações mais difíceis. Foi numa tarde de sábado, quando o calor estava insuportável e as crianças da rua brincavam na sombra das árvores, que Heitor e Eloá se conheceram de verdade. Eles já se cumprimentavam de longe, afinal, moravam na mesma rua há anos, mas nunca tinham conversado direito. Naquele dia, Eloá estava voltando da padaria com um saco de pão francês quando tropeçou numa pedra solta da calçada. O pão se espalhou pelo chão e ela ficou ali, de joelhos, tentando juntar os pães que não estavam muito sujos, porque sabia que aquela era a única comida que tinha em casa para o jantar. Heitor, que estava lavando a moto do pai na frente de casa, viu a cena e correu para ajudar. "Deixa que eu ajudo você", disse ele, se abaixando ao lado dela
e ajudando a recolher os pães. Obrigada, respondeu Eloá com as bochechas vermelhas de vergonha. Não precisa ficar com vergonha, não. Todo mundo tropeça às vezes, falou Heitor com um sorriso que fez o coração da menina bater mais forte. Foi nesse momento simples, ali na calçada quente de Fortaleza, que tudo começou entre eles. A partir daquele dia, Heitor e Eloá se tornaram inseparáveis. Toda tarde depois da escola, eles se encontravam na pracinha do bairro para conversar, sonhar e dividir os pequenos segredos que só os adolescentes apaixonados conseguem entender. Heitor contava sobre os planos do pai de expandir os negócios, sobre como ele queria estudar administração para ajudar a família a crescer ainda mais. Um dia, eu vou ter minha própria empresa, e aí a gente vai poder viajar para lugares bonitos, dizia ele, segurando a mão de Eloá embaixo da sombra da árvore. Ela escutava com os olhos brilhando, acreditando em cada palavra que saía da boca dele. Eu quero estudar para ser professora, contava Eloá. Quero ensinar crianças que nem eu, que não têm muito, mas que têm sonhos grandes. Heitor apertava a mão dela e jurava que ia ajudar ela a realizar todos os sonhos. Eles faziam planos para o futuro como se fossem adultos, prometendo que iam casar um dia e ter uma família feliz. Eram promessas inocentes, mas feitas com toda a sinceridade que só o primeiro amor consegue ter. Os meses passaram, e o amor entre eles cresceu de uma forma pura e bonita. Heitor sempre encontrava um jeito de ajudar a família de Eloá, sem que ela ficasse com vergonha. Às vezes levava comida que Helena tinha feito a mais, sempre inventando uma desculpa. Minha mãe fez demais e disse para eu dividir com os vizinhos. Outras vezes aparecia com material escolar novo, dizendo que tinha ganhado repetido. Eloá sabia das intenções dele, mas aceitava porque via que Heitor fazia aquilo com carinho e respeito. Quando eu crescer, vou retribuir tudo isso, prometia ela. Você não precisa retribuir nada, respondia Heitor. Quem ama, cuida, e é isso que eu vou fazer pelo resto da vida. Eles trocaram o primeiro beijo numa tarde de dezembro, debaixo do pé de manga da pracinha, enquanto o sol se punha por trás dos prédios do bairro. Foi um beijo tímido, cheio de amor e promessas, que selou o que eles já sabiam. Estavam destinados a ficar juntos para sempre. Mas a vida tinha outros planos. No início de 2011, a situação da família de Eloá se complicou ainda mais. João não conseguia encontrar trabalho em Fortaleza, e Maria mal conseguia pagar as contas com o que ganhava fazendo faxina. Foi quando chegou uma proposta inesperada. Um primo de João ofereceu trabalho para ele numa cidade do interior de São Paulo, numa fábrica que estava contratando. Era uma oportunidade de recomeçar, mas significava deixar tudo para trás, incluindo Heitor. Filha, a gente não tem escolha, explicou Maria para Eloá numa noite em que ela chorava inconsolável no quarto. Seu pai precisa trabalhar e aqui não tem como. A gente vai, ajunta um dinheiro e quem sabe um dia a gente volta. Eloá sabia que a mãe estava certa, mas isso não fazia a dor no peito doer menos. Como ela ia viver longe de Heitor? Como eles iam manter o amor vivo com tanta distância? A despedida aconteceu numa manhã de março, quando o caminhão de mudança parou na frente da casa de Eloá. Heitor estava ali desde cedo, ajudando a carregar as poucas coisas da família, tentando ser forte para não deixar ela mais triste ainda. Quando chegou a hora de ir embora, os dois se abraçaram ali na frente de todo mundo, sem se importar com os olhares curiosos dos vizinhos. Eu vou te esperar, prometeu Heitor, com os olhos cheios de lágrimas que ele tentava esconder. E eu vou voltar para você, jurou Eloá, segurando o rosto dele entre as mãos. Não importa quanto tempo passe, meu coração vai ser sempre seu. Eles trocaram números de telefone, prometeram se falar todos os dias e juraram que nada no mundo ia conseguir separar o amor que sentiam um pelo outro. Quando o caminhão dobrou a esquina e sumiu de vista, Heitor ficou ali parado na rua vazia, sentindo como se uma parte dele tivesse ido embora junto com ela. Os anos passaram como folhas ao vento, e aquele garoto de 15 anos que prometeu esperar se transformou num homem de 29, mas o coração continuava guardando o mesmo amor.
Heitor acordou naquela manhã de abril de 2024 no seu apartamento luxuoso na Aldeota, o bairro mais nobre de Fortaleza, olhando pela janela do 20º andar, a cidade que tinha visto crescer junto com ele. Os negócios da família tinham prosperado além de qualquer expectativa. Vicente conseguiu transformar aquela pequena empresa de materiais de construção num verdadeiro império, e hoje eles eram donos de uma das maiores construtoras do Nordeste. Heitor se tornou o CEO aos 25 anos, comandando mais de 2.000 funcionários e projetos que mudavam a cara da cidade. Mas todo aquele sucesso tinha um gosto amargo na boca, porque não tinha a pessoa certa para dividir as conquistas. Heitor se levantou da cama king size que ocupava sozinho todas as noites e foi tomar o banho de sempre, naquela rotina que tinha se tornado automática e vazia. Ele tinha tudo o que um homem da idade dele podia querer: dinheiro, sucesso, respeito, um apartamento que era capa de revista, carros importados na garagem. Mas quando se olhava no espelho todas as manhãs, via um homem solitário que carregava um vazio no peito que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. "Onde você está, Eloá?" murmurava para si mesmo, como fazia toda manhã há anos. Ele tinha tentado manter contato com ela nos primeiros anos após a mudança, mas os telefones mudavam, as redes sociais não existiam ainda, e pouco a pouco eles perderam o fio da meada. Heitor nunca parou de procurar por ela, mas era como procurar uma agulha no palheiro numa cidade que ele nem sabia qual era. Durante todos esses anos, Heitor teve relacionamentos, claro. Mulheres bonitas, inteligentes, algumas até apaixonadas por ele de verdade. Mas nenhuma conseguiu tocar o coração dele do jeito que Eloá tinha tocado quando ele era apenas um adolescente sonhador. Ele sempre comparava qualquer mulher com a memória que guardava dela e todas saíam perdendo. "Você precisa superar essa história de adolescente", dizia Vicente sempre que o assunto surgia. "Aquilo era coisa de criança, filho. Agora você é um homem adulto, precisa de uma mulher à sua altura." Mas Heitor sabia que o que sentia por Eloá não era coisa de criança. Era o tipo de amor que marca a alma para sempre, que define quem a gente é e que a gente carrega até o último dia de vida. Ele tinha certeza de que se ela aparecesse na porta do escritório naquele exato momento, o coração dele ia disparar do mesmo jeito que disparava quando ele tinha 15 anos. Foi numa manhã de segunda-feira, quando Heitor estava no escritório revisando os contratos de um novo empreendimento, que Vicente apareceu com aquele sorriso que sempre aparecia quando ele tinha uma boa notícia para dar. "Filho, preciso conversar com você sobre uma oportunidade de negócios que pode mudar o patamar da nossa empresa", disse Vicente, se sentando na poltrona em frente à mesa do filho. Helena estava junto, com aquele jeito doce de sempre, mas Heitor percebeu que ela parecia mais séria que o normal. "O Eduardo Cardoso quer fazer uma parceria conosco", continuou Vicente. "Ele tem a maior empresa de logística do Nordeste, e juntos a gente pode dominar tanto a construção quanto o transporte. É uma oportunidade única." Heitor conhecia Eduardo Cardoso de nome e reputação, um homem rico e influente, dono de uma fortuna que rivalizava com a deles. "E o que isso tem a ver comigo?", perguntou Heitor, já desconfiando para onde a conversa estava indo. "Ele tem uma filha", disse Helena, com aquele tom carinhoso que usava quando queria convencer o filho de alguma coisa. "A Antonella, uma moça linda, formada em administração, inteligente, da mesma idade que você. Eduardo acha que seria perfeito se vocês dois se conhecessem melhor." Heitor sentiu o estômago apertar. Ele já sabia exatamente onde aquela conversa ia parar e não gostou nem um pouco da direção. "Mãe, a senhora está falando de casamento arranjado?", perguntou ele, tentando manter a voz calma. "Não é arranjado, filho", respondeu Vicente. "É uma oportunidade para você conhecer uma mulher adequada para o seu padrão de vida. E de quebra a gente faz o maior negócio da nossa história. É uma situação onde todo mundo sai ganhando." Heitor se levantou da cadeira e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, enquanto tentava processar o que os pais estavam propondo. "Filho, você já tem 29 anos", disse Helena,
se aproximando dele com aquele jeito maternal que sempre funcionava para amolecer o coração do filho. Todos os seus amigos já estão casados, com filhos. Você não pode ficar sozinho para sempre esperando por uma fantasia do passado. Aquelas palavras doeram mais do que Heitor esperava. Fantasia do passado. Era assim que os pais viam o amor da vida dele. Eloá não é fantasia, mãe, respondeu ele, ainda olhando pela janela. Ela foi real. O que a gente sentiu foi real, e eu sei que se a gente se reencontrar... Vicente o interrompeu com um suspiro impaciente. Heitor, pelo amor de Deus, faz 14 anos. Se fosse para acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. Você não pode desperdiçar sua vida esperando por alguém que provavelmente nem lembra mais de você. Aquilo foi como uma facada no peito. Vicente viu que tinha exagerado e tentou suavizar o tom. Olha, pelo menos conhece a menina. Não estou pedindo para você casar amanhã. Só para vocês se conhecerem, verem se rola alguma química. Heitor passou semanas resistindo à ideia, mas a pressão da família era constante. Vicente não parava de falar sobre as oportunidades de negócio que eles iam perder se ele não colaborasse. Helena acionava o lado emocional, falando sobre como ela sonhava em ser avó, como queria ver o filho feliz e realizado. Filho, será que você não pode pelo menos tentar? Por mim, por seu pai, pela família, pedia ela com os olhos marejados. A culpa ia crescendo no peito de Heitor a cada conversa. Ele sabia o quanto os pais tinham trabalhado para chegar onde chegaram, o quanto tinham se sacrificado para dar a ele todas as oportunidades. Será que ele tinha o direito de jogar tudo isso fora por causa de um amor do passado, que talvez realmente não fosse mais possível? Numa noite em que estava sozinho no apartamento, olhando uma foto antiga dele e de Eloá que guardava na carteira, Heitor tomou uma decisão que ia contra tudo que o coração dele gritava. Ele ia conhecer Antonella Cardoso. A primeira vez que Heitor viu Antonella foi num almoço de negócios que Vicente organizou num dos restaurantes mais elegantes de Fortaleza. Ela era realmente bonita, como Helena tinha dito. Cabelos loiros, olhos verdes, uma beleza que chamava a atenção de qualquer homem. Inteligente também, falava sobre negócios com uma desenvoltura que impressionava. Mas enquanto ela falava sobre mercado de capitais e estratégias de expansão, Heitor se pegava pensando como seria diferente se fosse Eloá sentada ali na frente dele. Antonella era fria, calculista, via tudo pela ótica dos negócios. Não havia calor humano nela. Não havia aquela luz nos olhos que Eloá tinha. Heitor está um pouco distraído hoje, disse Eduardo rindo. Deve ser porque está impressionado com minha filha. Todos riram, mas Heitor forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Antonella o estudava com aquele olhar analítico, como se ele fosse um investimento que ela estava avaliando se valia a pena ou não. Nos meses que se seguiram àquele primeiro encontro, Heitor se viu numa situação que nunca imaginou viver. Fingindo interesse em alguém que não amava, enquanto planejava um futuro que não queria. Antonella, por sua vez, parecia satisfeita com o arranjo. Ela não demonstrava paixão ou qualquer tipo de emoção profunda, mas via em Heitor um parceiro adequado para seus planos de vida. Somos compatíveis, dizia ela sempre que alguém perguntava sobre o relacionamento. Temos objetivos similares e podemos construir algo sólido juntos. Era tudo muito racional, muito planejado, muito sem alma. Heitor tentava se convencer de que aquilo poderia dar certo, que talvez o amor viesse com o tempo, mas no fundo sabia que estava se enganando. Todas as noites antes de dormir ele olhava para o teto do quarto e se perguntava onde Eloá estaria, se ela tinha se casado, se ainda pensava nele às vezes. A ausência dela era uma dor constante que ele tinha aprendido a carregar, mas que nunca diminuía. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa casa simples do bairro Antônio Bezerra, Eloá acordava todos os dias às 5 da manhã para mais um dia de trabalho na casa da família Cardoso. Ela tinha 27 anos agora, mas continuava com aquele mesmo sorriso doce e os olhos cheios de luz que encantaram Heitor na adolescência. A vida não tinha sido fácil para ela depois da mudança para São Paulo. A família passou anos lutando para se estabelecer na nova cidade, enfrentando dificuldades que às vezes pareciam intransponíveis.
O pai conseguiu o emprego na fábrica, mas o salário mal dava para o aluguel de uma casa pequena na periferia. Eloá estudou quando podia, trabalhou desde os 16 anos para ajudar em casa e sempre carregou no coração a esperança de um dia voltar para Fortaleza e reencontrar o amor que deixou para trás. Filha, você precisa esquecer esse menino e seguir sua vida, dizia a mãe sempre que percebia Eloá perdida em pensamentos. Faz tanto tempo, ele deve estar casado, com filhos. Você não pode desperdiçar sua juventude esperando por alguém que pode nem existir mais. Mas Eloá não conseguia esquecer. Durante todos esses anos ela se manteve virgem, se guardando para Heitor como se fosse uma promessa sagrada que tinha feito para si mesma. Teve pretendentes, claro, rapazes interessados, alguns até com boas intenções, mas nenhum conseguiu despertar nela nem uma fração do que sentia por Heitor. Era como se o coração dela tivesse sido marcado para sempre por aquele amor de adolescente, e não houvesse espaço para mais ninguém. Eu sei que é bobagem, confessava para a melhor amiga, Sandra, numa das poucas vezes que se abriu sobre o assunto. Eu sei que todo mundo acha que sou maluca por esperar alguém que pode nem lembrar mais de mim, mas eu sinto aqui dentro, dizia, batendo a mão no peito, que a gente vai se encontrar de novo. Não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. Sandra balançava a cabeça, preocupada com a amiga, mas sabia que não adiantava insistir. Eloá tinha uma fé inabalável no destino e no poder do amor verdadeiro. 2 anos atrás, quando os pais de Eloá finalmente conseguiram juntar um dinheiro e decidiram voltar para o Ceará, ela sentiu como se fosse um sinal do universo. Estamos voltando para casa, filha, disse o pai com os olhos brilhando de felicidade. Consegui uma proposta para trabalhar numa empresa aqui em Fortaleza e sua mãe está com saudade da terra natal. Eloá mal conseguiu conter a emoção. Voltar para Fortaleza significava ter a chance de reencontrar Heitor, de descobrir o que tinha acontecido com ele durante todos esses anos. Nos primeiros meses depois da volta, ela procurou por ele discretamente. Perguntou para antigos vizinhos, tentou encontrar informações, mas descobriu que a família tinha se mudado do bairro antigo. Os Almeida fizeram muito sucesso, contou Dona Francisca, uma vizinha que ainda morava na mesma casa. O Vicente virou um empresário importante, e o menino Heitor, hoje em dia, é um dos homens mais ricos da cidade. Eles moram lá na aldeota agora, naquele mundo deles. Eloá sentiu o coração apertar ao saber que Heitor tinha prosperado tanto. Ficou feliz por ele, claro, mas ao mesmo tempo sentiu que a distância entre eles agora era muito maior que apenas quilômetros. Foi numa manhã de outubro que Eloá viu o anúncio no jornal. Precisa-se de empregada doméstica para a família tradicional de Fortaleza. Experiência exigida. Tratar no bairro Aldeota. Ela não estava procurando emprego na época. Estava trabalhando numa loja de roupas no centro da cidade, mas alguma coisa a fez ligar para aquele número. Talvez fosse intuição. Talvez fosse o destino empurrando ela na direção certa. A entrevista foi na mansão dos Cardoso, uma casa imponente que ocupava um quarteirão inteiro na aldeota. Antonella a recebeu com aquela frieza que Eloá logo percebeu ser característica dela. Você tem experiência com casas grandes? Perguntou olhando Eloá de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto. Sim, senhora. Trabalhei em São Paulo cuidando de casas de família, respondeu Eloá, mantendo a postura digna que a mãe sempre ensinou. O trabalho é pesado, mas pago bem. Espero dedicação total e discrição absoluta. Não tolero fofoca nem curiosidade sobre a vida da família. Eloá aceitou as condições sem hesitar. Precisava do emprego, e alguma coisa dentro dela dizia que aquele trabalho ia ser importante para o seu futuro, embora ela não soubesse ainda o porquê. Trabalhar para Antonella era desafiador. Ela era exigente, perfeccionista, e tratava Eloá com uma frieza que às vezes chegava à grosseria. A mesa da sala está com pó, dizia, passando o dedo sobre o móvel que Eloá tinha limpado meia hora antes. Preciso que refaça. Ou então, as toalhas não estão dobradas do jeito que eu gosto. Vou ter que ensinar tudo de novo.
Eloá engolia as humilhações em silêncio. Precisava do emprego e sabia que Antonella era assim com todo mundo. Não era pessoal. Mas havia momentos em que a patroa falava ao telefone sobre o noivado que estava sendo preparado, sobre o casamento que seria o evento do ano em Fortaleza, sobre o noivo milionário que toda mulher da cidade invejava. Heitor é perfeito para mim, dizia Antonella para as amigas. Rico, bonito, bem posicionado socialmente. Vai ser um casamento dos sonhos. Eloá sentia uma pontada estranha no peito sempre que ouvia esse nome, mas pensava que era apenas coincidência. Heitor era um nome comum, podia ser qualquer pessoa. O que Eloá não sabia era que o destino estava preparando para ela a maior surpresa de sua vida. Há semanas, Antonella falava sobre um jantar importante que ia acontecer na casa, uma apresentação oficial das famílias dos noivos. Vai ser uma noite especial, dizia ela, verificando cada detalhe da decoração e do cardápio. Preciso que tudo esteja perfeito. Meus futuros sogros vão estar aqui e quero causar uma boa impressão. Eloá se preparava para mais uma noite de trabalho intenso, servindo convidados ilustres numa festa em que ela seria invisível como sempre era. Não imaginava que naquela noite, quando a porta da sala de jantar se abrisse e ela entrasse carregando a primeira bandeja, ia se deparar com os olhos que tinha procurado por 14 anos, com o rosto que tinha mudado, mas que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo, com o homem que nunca tinha saído do seu coração e que estava ali, sentado à mesa, prestes a se tornar o marido de sua patroa. A noite do jantar chegou com aquela ansiedade típica dos eventos importantes. Antonella passou o dia inteiro verificando cada detalhe, desde o arranjo de flores da mesa até o brilho dos talheres de prata. Eloá, quero que você sirva a mesa hoje, disse ela, observando a empregada arrumar os últimos detalhes da sala de jantar. Meus pais e os pais do Heitor vão estar aqui. É uma ocasião especial. Preciso que você seja discreta, eficiente e que não chame atenção para si. Você entende o que isso significa? Eloá confirmou com um aceno de cabeça, como sempre fazia. Ela estava acostumada com essas instruções de Antonella, que sempre fazia questão de deixar claro qual era o lugar de cada um naquela casa. E use o uniforme preto, o mais formal que você tem. Não quero nada chamativo, completou Antonella, ajustando o último vaso de orquídeas brancas que enfeitava o aparador da sala. Eloá foi se arrumar sem imaginar que estava se preparando para o momento que mudaria sua vida para sempre. Às 8h em ponto, os primeiros convidados chegaram. Eduardo e Beatriz Cardoso, os pais de Antonella, entraram pela porta principal recebendo Vicente e Helena Almeida com aquela cordialidade típica dos encontros de negócios disfarçados de reunião familiar. Eloá estava na cozinha, organizando as bandejas com os aperitivos, quando ouviu Antonella chamando: Eloá, pode trazer os canapés para a sala, por favor. Ela pegou a bandeja de prata, respirou fundo como sempre fazia antes de entrar na sala onde estavam os patrões e caminhou em direção à porta da sala de jantar. Seus passos eram firmes e seguros. Ela tinha experiência suficiente para fazer aquele trabalho de olhos fechados. Quando empurrou a porta de madeira maciça e entrou na sala elegantemente decorada, seus olhos automaticamente procuraram a mesa para ver onde deveria colocar a bandeja. Foi então que ela viu um homem de costas, conversando com Eduardo Cardoso, e algo no formato dos ombros, na postura, no jeito de gesticular, fez seu coração disparar sem nenhum motivo aparente. Antonella, radiante com seu vestido azul marinho que realçava os olhos verdes, fez as apresentações com aquele sorriso social que usava em ocasiões importantes. Heitor, quero que você conheça meus pais, Eduardo e Beatriz Cardoso, disse ela, tocando levemente no braço do noivo. Estes são Vicente e Helena Almeida, os pais dele. As cumprimentações foram cordiais, cheias de elogios mútuos e comentários sobre como os filhos formavam um belo casal. Foi quando Eduardo apontou para Eloá, que estava parada próxima à mesa, segurando a bandeja, esperando o momento certo para servir os aperitivos. E esta é Eloá, nossa empregada doméstica, disse ele, como se estivesse apresentando um móvel da casa.
Uma moça muito eficiente. Cuida de tudo aqui em casa com muito capricho. Antonella completou. Eloá, este é Heitor Almeida, meu noivo. E foi nesse momento, quando Heitor se virou para cumprimentar educadamente a empregada da casa da futura esposa, que o mundo parou para os dois. Os olhos de Heitor encontraram os de Eloá, e foi como se 14 anos se apagassem em uma fração de segundo. Ele a reconheceu instantaneamente, mesmo que ela tivesse mudado, mesmo que agora fosse uma mulher e não mais a menina de 13 anos que ele tinha deixado chorar naquela manhã de março. Era ela. Era realmente ela. O mesmo olhar doce, os mesmos olhos castanhos que o perseguiam nos sonhos todas as noites. O mesmo sorriso que estava agora tremendo de choque e emoção. Heitor sentiu as pernas ficarem fracas, o ar faltou nos pulmões, e ele teve que se apoiar discretamente na mesa para não perder o equilíbrio. Eloá, murmurou ele, quase inaudível, mas ela ouviu. E nesse momento, ela teve certeza absoluta de que não estava sonhando, de que não era a ilusão da mente dela que queria tanto reencontrá-lo. Era realmente Heitor, o homem que ela amava desde os 13 anos de idade, o homem por quem tinha se guardado durante todos esses anos, o homem que estava ali na sua frente, noivo de sua patroa. Eloá sentiu a bandeja tremendo nas mãos e fez um esforço sobre-humano para não deixá-la cair no chão. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na sala conseguiam ouvir. Heitor estava diferente, mais alto, mais forte, com um porte de homem bem-sucedido, mas os olhos continuavam os mesmos, com aquela mesma intensidade que a fazia se sentir a mulher mais importante do mundo. Com licença, conseguiu murmurar ela, colocando a bandeja sobre a mesa com mãos trêmulas. Prazer em conhecê-lo, Sr. Almeida. A formalidade doeu nos dois, mas eles sabiam que era necessário manter as aparências. Heitor estendeu a mão para cumprimentá-la, e quando os dedos dele se tocaram, foi como se uma corrente elétrica passasse pelos dois. Ele segurou a mão dela um segundo a mais do que seria apropriado, e nesse segundo eles se comunicaram sem palavras. É você. Eu nunca te esqueci. O que está acontecendo? Por que está aqui? Como é possível? Antonella estava ocupada conversando com Helena sobre os preparativos do casamento e não notou nada de estranho no cumprimento, mas Vicente observou tudo com aquele olhar experiente de quem conhece bem o filho. Ele viu o jeito como o Heitor olhou para a moça, viu a palidez que tomou conta do rosto do rapaz, viu as mãos tremendo ligeiramente. "Filho, você está bem?" perguntou Vicente, se aproximando. Parece que viu um fantasma. Heitor se recuperou rapidamente, forçando um sorriso. "Estou bem, pai. Só um pouco cansado do trabalho." Mas por dentro ele estava em pânico. Como era possível? Como, em uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, Eloá tinha parado justamente na casa da mulher com quem ele ia se casar? Que tipo de crueldade do destino era essa? Ele passou anos procurando por ela, e agora a encontrava na pior situação possível, servindo de empregada na casa de sua noiva, há poucos meses do casamento que ele já tinha aceitado realizar. Durante todo o jantar, Heitor mal conseguiu prestar atenção nas conversas sobre negócios, sobre os preparativos do casamento, sobre os planos para a lua de mel. Seus olhos procuravam Eloá toda vez que ela entrava na sala para servir algum prato ou retirar pratos vazios. Ela mantinha a postura profissional, mas ele percebia o tremor nas mãos dela, a respiração acelerada, o jeito como ela evitava olhar diretamente para ele. Quando ela se inclinava para servir o vinho ou trocar os pratos, Heitor sentia o perfume suave que ela usava, o mesmo cheiro de sabonete simples que ele lembrava da adolescência, e teve que fazer um esforço imenso para não estender a mão e tocar o rosto dela. "Heitor, você está muito quieto hoje", comentou Beatriz Cardoso, a mãe de Antonella. "Sua filha deve estar deixando você nervoso", riu Vicente. "É normal, o casamento está chegando." Todos riram, mas Heitor forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Foi quando Eloá estava retirando os pratos da entrada que aconteceu o momento mais tenso da noite. Ela se inclinou para pegar o prato que estava na frente de Heitor, e quando se endireitou,
Tropeçou ligeiramente no tapete persa que ficava embaixo da mesa. Heitor, instintivamente, estendeu o braço para ampará-la, e por um segundo os dois ficaram muito próximos, olhando nos olhos um do outro, com as mãos dele segurando firme o braço dela. "Cuidado", murmurou ele, e a voz saiu mais rouca e carregada de emoção do que ele pretendia. "Obrigada", respondeu ela quase sussurrando, e nesse "obrigada" havia muito mais do que gratidão por ter evitado a queda. Havia 14 anos de saudade, de amor guardado, de perguntas sem resposta. Antonella olhou para a cena e franziu as sobrancelhas. Havia algo estranho naquela interação, algo que ela não conseguia identificar, mas que a incomodava profundamente. "Eloá, você pode ir para a cozinha agora", disse Antonella, com um tom mais seco que o normal. "Acho que já serviu tudo o que precisava." Eloá se afastou rapidamente, mas Antonella continuou observando. Ela notou como os olhos de Heitor acompanharam a empregada, até ela sair da sala. Notou a expressão pensativa que tomou conta do rosto dele depois que Eloá saiu. Uma suspeita incômoda começou a crescer no peito de Antonella. Ela conhecia bem aquele olhar. Era o olhar de um homem interessado numa mulher. Mas não podia ser. Heitor era noivo dela. Ia se casar com ela em alguns meses. E Eloá era apenas uma empregada, uma mulher simples, sem dinheiro nem posição social. Não fazia sentido nenhum. Mas, mesmo assim, Antonella decidiu que ia ficar de olho. Ia observar melhor as interações entre eles, porque algo ali estava errado, e ela tinha a intenção de descobrir o que era. Quando o jantar terminou e os convidados se despediram com promessas de se encontrarem em breve para acertar os últimos detalhes do casamento, Heitor saiu daquela casa com a sensação de que sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Ele encontrou Eloá. Depois de 14 anos, depois de tanto tempo procurando, ela estava ali a alguns metros dele, mas ao mesmo tempo ela nunca esteve tão longe. Como ele ia fazer agora? Como ia conseguir casar com Antonella sabendo que o amor da sua vida estava bem ali, trabalhando na casa dela? Durante todo o caminho de volta para casa, enquanto ouvia Vicente comentar sobre como o jantar tinha sido produtivo e como os negócios com a família Cardoso iam ser lucrativos, Heitor só pensava numa coisa. Ele precisava falar com Eloá. Precisava saber o que tinha acontecido com ela todos esses anos. Precisava entender como ela tinha parado ali. Precisava olhar nos olhos dela e perguntar se ela ainda sentia alguma coisa por ele, ou se ele estava sozinho nesse amor que nunca tinha conseguido esquecer. Os dias que se seguiram àquele jantar foram uma tortura silenciosa para Heitor e Eloá. Antonella, sempre observadora quando se tratava de proteger seus interesses, começou a notar pequenos detalhes que a incomodavam profundamente. Heitor estava diferente, mais distraído, sempre perdido em pensamentos que ela não conseguia decifrar. Durante as conversas sobre o casamento, ele respondia de forma automática, como se sua mente estivesse em outro lugar. "Você prefere rosas brancas ou orquídeas para a decoração da igreja?" perguntava ela. "Tanto faz", respondia ele, olhando pela janela. "Heitor, estou falando com você sobre o nosso casamento", insistia Antonella, irritada. "Desculpa, estava pensando num projeto do escritório", mentia ele, tentando prestar atenção numa conversa que lhe parecia cada vez mais irreal. Como ele podia estar ali planejando um casamento quando a mulher que sempre amou estava a poucos quilômetros de distância, trabalhando como empregada na casa de sua noiva? Antonella decidiu que precisava investigar melhor. Na semana seguinte ao jantar, ela começou a observar Eloá com mais atenção, procurando pistas do que podia estar acontecendo. E não demorou muito para ela notar que a empregada também estava diferente. Eloá, que sempre foi discreta e eficiente, agora parecia nervosa, distraída, como se algo importante estivesse ocupando seus pensamentos. "Eloá, você quebrou minha xícara de porcelana", disse Antonella numa manhã, apontando para os cacos no chão da cozinha. "Isso nunca aconteceu antes. Você está com algum problema?" Eloá se apressou para limpar os cacos, pedindo desculpas várias vezes. "Não, senhora Antonella."
Foi descuido meu, não vai acontecer de novo. Mas Antonella não estava convencida. Havia algo no jeito como Eloá falava, no nervosismo dela, que confirmava as suspeitas que estavam crescendo na mente da patroa. A confirmação que Antonella procurava veio numa tarde de quinta-feira, quando ela decidiu voltar para casa mais cedo do escritório. Heitor tinha ligado de manhã dizendo que precisava passar na casa dela para discutir alguns detalhes do casamento com Eduardo e que chegaria por volta das 3 da tarde. Quando Antonella entrou em casa às 2h30, escutou vozes vindas do jardim dos fundos. Eram vozes baixas, sussurradas, como se as pessoas estivessem tentando não ser ouvidas. Ela se aproximou da janela da sala que dava para o jardim e viu uma cena que fez seu sangue ferver. Heitor e Eloá estavam ali, parados próximos ao pé de jasmim, conversando com uma intimidade que deixava claro que aquela não era a primeira vez que eles se falavam a sós. "Como você está, Eloá? Como foi sua vida todos esses anos?" Heitor perguntava, com uma voz carregada de emoção que Antonella nunca tinha ouvido ele usar com ela. "Eu pensei em você todos os dias", respondia Eloá com os olhos marejados. "Nunca consegui esquecer o que vivemos." Heitor deu um passo mais próximo dela. "Eu também não. Procurei por você durante anos. Nunca parei de esperar que você voltasse para a minha vida." Antonella sentia as unhas cravando nas palmas das mãos enquanto assistia àquela conversa. Como era possível? Seu noivo e sua empregada tinham um passado juntos? E pelo jeito como eles se olhavam, pelo carinho na voz dos dois, era claro que não era apenas um passado qualquer. Era o tipo de história que deixa marcas para sempre no coração das pessoas. "Mas você vai se casar com ela", disse Eloá, tentando manter a compostura mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Como eu posso competir com isso? Ela tem tudo que eu nunca vou ter: dinheiro, posição social, beleza." Heitor interrompeu ela, segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. "Não diga isso. Ela tem tudo, menos o que realmente importa. Ela não tem meu coração. Você sempre teve, desde que éramos adolescentes, e sempre vai ter." Era nesse momento que Antonella decidiu que já tinha ouvido o suficiente. Ela abriu a porta que dava para o jardim com tanta força que a dobradiça bateu na parede, fazendo um barulho que assustou os dois. "Que cena tocante", disse ela com uma frieza que cortava como gelo. "Meu noivo e minha empregada tendo um encontro romântico no meu jardim." Heitor e Eloá se afastaram imediatamente, mas era tarde demais. Antonella tinha visto tudo, ouvido tudo, e a raiva que brilhava nos olhos verdes dela era assustadora. "Antonella, eu posso explicar", começou Heitor, mas ela o interrompeu com um gesto brusco da mão. "Explicar o quê? Que você está traindo sua noiva com a empregada dela? Que vocês dois fizeram de mim uma idiota?" Ela se virou para Eloá com uma crueldade que fez a moça recuar alguns passos. "E você, sua interesseira, pensou que podia seduzir meu noivo para quê? Para sair dessa vida de miséria? Para se dar bem às minhas custas?" Eloá tentou se defender. "Senhora Antonella, não é o que a senhora está pensando. Nós só estávamos conversando." Mas Antonella não queria ouvir explicações. A humilhação de descobrir que estava sendo traída, e ainda por cima com uma empregada, era demais para seu orgulho suportar. "Conversando?" gritou Antonella, perdendo completamente a compostura que sempre mantinha. "Eu vi vocês se tocando. Ouvi ele dizendo que você tem o coração dele. Vocês me fizeram de idiota." Ela se aproximou de Eloá com os olhos flamejando de ódio. "Você não passa de uma empregadinha fracassada que quer se aproveitar de um homem rico. Pensou que podia me usar para chegar até ele." Eloá tentou manter a dignidade, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu nunca quis fazer mal à senhora. Se a senhora soubesse da nossa história..." Antonella a interrompeu com uma risada amarga. "História? Que história? Uma empregada não tem história com um milionário. Vocês vivem em mundos diferentes e você precisa aprender qual é o seu lugar." Heitor não conseguia mais ficar calado, assistindo àquela humilhação. "Chega, Antonella! Não fale com ela dessa forma.
Não fale com ela dessa forma, repetiu Antonella, incrédula. Você está defendendo sua amante contra sua noiva? Isso é o fim da picada. Ela se virou para Eloá com uma expressão de desprezo total. Você está despedida. Quero que saia da minha casa agora mesmo e não quero nunca mais ver sua cara por aqui. E se você pensar em chegar perto do meu noivo de novo, eu vou fazer sua vida virar um inferno. Eu tenho dinheiro e influência suficiente para acabar com você. Eloá se endireitou, recuperando um pouco da dignidade que Antonella estava tentando destruir. Eu vou embora, senhora. Mas quero que a senhora saiba que eu amo o Heitor desde muito antes da senhora conhecê-lo e que não preciso do seu dinheiro para ser feliz. Ela olhou para Heitor uma última vez, com tanto amor e tristeza nos olhos que ele sentiu o coração se despedaçar. Adeus, Heitor. Espero que você seja feliz. E saiu da casa caminhando com a cabeça erguida, deixando para trás o trabalho de que precisava e o homem que sempre amou. Antonella se virou para Heitor com uma fúria que ela nunca tinha sentido antes. E você? Você vai me explicar direitinho que história é essa entre vocês dois? Heitor estava arrasado vendo Eloá sair daquela forma, humilhada e despedida por culpa dele. Nós nos conhecemos quando éramos adolescentes, disse ele, tentando controlar a emoção na voz. Fomos namorados antes dela se mudar de Fortaleza. Eu não sabia que ela tinha voltado, não sabia que trabalhava aqui. Antonella riu com sarcasmo. Que conveniente. O amor de adolescente que você nunca esqueceu aparece justamente na minha casa, trabalhando para mim. E você espera que eu acredite que foi coincidência? Heitor olhou nos olhos dela com uma sinceridade dolorosa. Foi coincidência, sim, mas agora que eu a encontrei de novo, não posso fingir que não sinto nada por ela. Antonella sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está dizendo que a ama? Heitor respirou fundo antes de responder. Estou dizendo que sempre a amei, e que casar com você sabendo disso seria uma mentira para nós dois. As palavras de Heitor ecoaram na sala como um trovão, deixando um silêncio pesado e doloroso entre ele e Antonella. Ela o encarou por longos segundos, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Seu noivo, o homem com quem ela ia se casar em poucos meses, havia acabado de confessar que amava outra mulher. Você está me dizendo que vai desistir do nosso casamento por causa de uma empregada? Perguntou ela, com a voz tremendo de raiva e incredulidade. Por uma mulher que não tem nada para oferecer além de um passado romântico de adolescente? Heitor passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso da situação que se criou. Antonella, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Mas eu não posso casar com você amando outra pessoa. Não seria justo nem com você nem comigo. Antonella deu uma risada amarga que não tinha nada de divertido. Justo? Você quer falar de justiça depois de me enganar durante meses? Depois de deixar que eu planejasse um casamento enquanto você estava apaixonado por outra? A discussão se estendeu por horas, com Antonella alternando entre súplicas, ameaças e tentativas de fazer Heitor enxergar a realidade da situação. Heitor, seja racional, dizia ela, tentando controlar o tom de voz. Você está deixando uma fantasia do passado destruir seu futuro. Eu sou a mulher certa para você. Somos do mesmo nível social, temos os mesmos objetivos, podemos construir um império juntos. Heitor ouvia tudo em silêncio, sabendo que do ponto de vista prático ela tinha razão. Casar com Antonella fazia sentido para todos, menos para seu coração. E os negócios? Continuou ela. Seu pai conta com essa parceria. Você vai destruir anos de trabalho por causa de um capricho? Essa palavra, capricho, cortou Heitor como uma lâmina. O que ele sentia por Eloá não era capricho, era o amor mais verdadeiro e puro que ele já tinha experimentado na vida, o tipo de amor que define quem somos e pelo qual vale a pena lutar. Quando Heitor chegou em casa naquela noite, Vicente e Helena já estavam esperando por ele na sala. Antonella tinha ligado, obviamente, contando sua versão da história. Senta aqui, filho, disse Vicente com aquele tom sério que usava quando ia ter uma conversa importante. Precisa me explicar que loucura é essa que a Antonella me contou. Heitor se sentou na poltrona em frente aos pais,
sentindo-se como um adolescente que tinha aprontado alguma coisa. Pai, a Eloá voltou para Fortaleza. Ela estava trabalhando na casa da Antonella, e a gente se reencontrou. Helena levou a mão ao peito, como se estivesse tendo dificuldade para respirar. Meu Deus do céu, Heitor, você não pode estar falando sério. Depois de todos esses anos, você ainda está pensando naquela menina? Vicente se levantou da cadeira claramente irritado. Filho, eu vou falar uma vez só. Você tem 29 anos, é CEO de uma empresa que vale milhões, está prestes a se casar com uma das mulheres mais desejadas de Fortaleza. E você quer jogar tudo isso fora por causa de uma empregada doméstica? Ela não é uma empregada doméstica, pai, respondeu Heitor, sentindo a raiva crescer no peito. Ela é a mulher que eu amo há 14 anos, a mulher que nunca consegui esquecer, por mais que eu tenha tentado. Vicente bateu o punho na mesa de centro, fazendo os enfeites de cristal tilintarem. Amor? Que amor, Heitor? Vocês eram crianças. Isso não é amor, é nostalgia, é saudade de um tempo que não volta mais. Helena tentou ser mais delicada. Filho, eu entendo que reencontrar ela mexeu com você. Mas pense bem no que você está fazendo. A Antonella é uma mulher maravilhosa. Vocês formam um casal perfeito. E essa moça? Bem, ela não tem como te dar a vida que você merece. Heitor olhou para a mãe com uma tristeza profunda nos olhos. Que vida eu mereço, mãe? Uma vida cheia de dinheiro, mas vazia de amor? Uma vida casado com uma mulher que eu não amo, fingindo ser feliz para sempre? Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Heitor. A pressão da família era constante e implacável. Vicente ameaçava cortar relações comerciais. Dizia que Heitor estava destruindo o trabalho de uma vida inteira por causa de uma fantasia romântica. Helena chorava. Dizia que não reconhecia mais o filho, que ele estava tomando decisões que ia se arrepender pelo resto da vida. Os convites já foram enviados, filho, lembrava ela. São 500 convidados, o evento do ano. Como você vai explicar para todo mundo que desistiu do casamento por causa de uma empregada? Heitor tentava explicar que não era por causa de uma empregada, mas por causa do amor da sua vida, mas eles não conseguiam ou não queriam entender a diferença. Antonella também não desistiu facilmente. Ela aparecia no escritório dele, mandava flores, tentava marcar jantares românticos para conversarem com calma sobre a situação. Heitor, eu sei que você está confuso, dizia ela durante uma dessas tentativas de reconciliação. É normal. Todo homem fica nervoso antes do casamento, mas você precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Ela tentava ser sedutora. Tentava lembrá-lo dos momentos bons que tinham vivido juntos, dos planos que tinham feito. Nós podemos ser felizes, insistia ela. Só precisamos deixar essa história do passado onde ela pertence, no passado. Mas Heitor sabia que o que sentia por Eloá não pertencia ao passado. Era presente, era futuro, era para sempre. Durante esse período torturante, Heitor não conseguiu encontrar Eloá. Ele foi ao endereço que conseguiu descobrir, mas os vizinhos disseram que ela tinha se mudado depois de perder o emprego. Ele procurou nos lugares que eles frequentavam quando eram adolescentes. Perguntou para antigos conhecidos do bairro, mas ela parecia ter desaparecido. A cada dia que passava sem notícias dela, Heitor se sentia mais desesperado. E se ela tivesse desistido dele? E se ela tivesse decidido que não valia a pena lutar contra todas as barreiras que os separavam? A possibilidade de perdê-la de novo, agora que a tinha reencontrado, era um tormento que não o deixava dormir nem comer direito. As semanas se passaram e a data do casamento se aproximava inexoravelmente. Os preparativos continuavam, porque não dava mais tempo de cancelar, como Vicente repetia constantemente. A igreja estava reservada, o buffet contratado, o vestido de noiva comprado. Heitor se sentia como um condenado caminhando para a execução. Toda noite ele ficava acordado até tarde, olhando para o teto e tentando encontrar uma solução que não machucasse ninguém, mas que também não destruísse sua chance de ser feliz. Ele pensava em fugir, em simplesmente desaparecer e deixar todos para trás.
mas sabia que isso seria covardia. Se ele ia tomar uma decisão, tinha que ser de frente, tinha que assumir as consequências. Foi na véspera do casamento que Heitor tomou sua decisão final. Ele estava sozinho no apartamento, olhando o smoking que ia usar no dia seguinte, quando sentiu uma clareza absoluta tomando conta da mente. Ele não podia casar com Antonella. Não importava quantas pessoas ficassem decepcionadas, quantos negócios fossem perdidos, quantas amizades se rompessem. Ele não podia viver uma mentira pelo resto da vida. Se Eloá o aceitasse de volta, se ela ainda sentisse alguma coisa por ele, eles iam enfrentar todas as dificuldades juntos. E se ela não o quisesse mais, pelo menos ele teria sido honesto consigo mesmo e com todos os envolvidos. Heitor pegou o telefone e ligou para Vicente. Pai, preciso falar com o senhor e com a mãe. É importante. Quando os pais chegaram ao apartamento, ele respirou fundo e disse: Eu não vou casar amanhã. Desculpem por todo o transtorno, mas não posso fazer isso. A manhã do casamento amanheceu com o céu azul típico de Fortaleza, sem nenhuma nuvem que indicasse a tempestade emocional que estava prestes a acontecer. Apesar da decisão que tinha tomado na véspera, Heitor acordou às 6 da manhã com o coração disparado e uma mistura de pânico e determinação correndo pelas veias. A conversa com os pais na noite anterior tinha sido devastadora. Vicente saiu do apartamento batendo a porta e prometendo que Heitor não era mais filho dele se fizesse essa loucura. Helena chorou até não ter mais lágrimas, implorando para o filho reconsiderar, dizendo que ele estava destruindo não só o próprio futuro, mas o de toda a família. Filho, pelo amor de Deus, pense no que você está fazendo, suplicava ela. Você não pode humilhar a Antonella dessa forma. Não pode fazer isso com nossa família. Mas Heitor estava decidido. Ele não podia mais viver uma mentira. Não podia casar com uma mulher que não amava, enquanto o amor da sua vida estava em algum lugar da cidade, provavelmente pensando que ele a tinha escolhido o dinheiro e a posição social. Mas quando o telefone tocou às 7 da manhã e Vicente apareceu com o smoking passado e a gravata que Heitor ia usar, ele percebeu que os pais não tinham desistido. Filho, você vai se arrumar e vai para essa igreja, disse Vicente, com uma autoridade que Heitor não via desde a infância. Eu já conversei com Eduardo Cardoso, expliquei que você estava nervoso, com frio na barriga. Ele entendeu. Todo homem fica assim antes do casamento. Helena entrou no quarto carregando uma xícara de café e tentando sorrir através da tristeza que ainda marcava o rosto dela. Meu amor, seu pai tem razão. Quando você vir a Antonella entrando na igreja, linda naquele vestido, você vai lembrar por que se apaixonou por ela. Heitor queria gritar que nunca tinha se apaixonado por Antonella, que tudo não passava de um acordo conveniente para as duas famílias, mas sabia que os pais não iam ouvir. Eles tinham investido demais naquele casamento, tanto emocional quanto financeiramente, para aceitar que ele desistisse agora. Pressionado por todos os lados e sem forças para mais uma discussão, Heitor acabou cedendo à pressão familiar. Talvez os pais estivessem certos, pensou ele, enquanto se barbeava com mãos trêmulas. Talvez fosse realmente melhor seguir em frente, esquecer Eloá de uma vez por todas e tentar construir uma vida com Antonella. Afinal, Eloá tinha desaparecido depois da discussão na casa dos Cardoso. Se ela realmente o amasse, não teria ido embora sem lutar por eles, não é mesmo? Heitor tentava se convencer disso enquanto se vestia, mas no fundo sabia que estava se enganando. Eloá tinha ido embora, porque ela sempre soube qual era o lugar dela no mundo e sabia que não podia competir com o dinheiro e a influência da família Cardoso. Ela não tinha desistido dele por não amá-lo. Tinha desistido porque achava que ele merecia alguém melhor, alguém que pudesse oferecer a ele tudo o que ela não podia. A igreja de Nossa Senhora de Assunção estava deslumbrante naquela manhã de sábado. Antonella tinha escolhido uma decoração em tons de branco e dourado, com milhares de rosas brancas e orquídeas que perfumavam todo o ambiente. Os bancos estavam ocupados por 500 convidados, a nata da sociedade cearense, todos ali para testemunhar o que prometia ser o casamento do ano. Heitor chegou à igreja às 9h30, uma hora antes da cerimônia,
acompanhado por Vicente, Helena e os padrinhos. Ele cumprimentou os convidados com aquele sorriso social que tinha aprendido a usar nos negócios, mas por dentro sentia um vazio que crescia a cada minuto. "Você está lindíssimo, meu filho", disse Helena, ajeitando a gravata dele pela terceira vez. "A Antonella vai ficar radiante quando te ver." Heitor forçou um sorriso e assentiu, tentando não pensar em como seria diferente se fosse Eloá caminhando até o altar para se casar com ele. Foi quando Heitor estava na sacristia, recebendo as últimas instruções do padre, que ele viu algo que fez seu coração parar por um segundo. Através da pequena janela que dava para a nave da igreja, ele avistou uma figura familiar, sentada no último banco, quase escondida atrás de uma coluna. Era Eloá. Ela estava ali, vestida com um vestido azul simples, mas elegante, com os cabelos presos num coque baixo, tentando passar despercebida no meio de tantas pessoas bem vestidas. Heitor sentiu as pernas ficarem fracas. Por que ela tinha vindo? O que isso significava? Será que ela ainda tinha esperança de que ele mudasse de ideia, ou tinha vindo apenas para se despedir de vez do amor que eles compartilharam? "Senhor Heitor, o senhor está bem?" perguntou o padre, notando a palidez súbita do noivo. "Está, padre, só um pouco nervoso", respondeu Heitor, sem conseguir tirar os olhos da janela. Eloá estava ali porque não conseguiu ficar longe. Desde que tinha saído da casa dos Cardoso naquele dia terrível, ela tentou esquecer Heitor e seguir em frente com a vida. Conseguiu um novo emprego numa casa de família no bairro Meireles, tentou se convencer de que tinha feito a coisa certa ao se afastar, que era melhor deixá-lo seguir com o casamento e a vida que havia escolhido. Mas na manhã daquele sábado, ela acordou com uma necessidade irresistível de vê-lo uma última vez. Não para causar problemas, não para tentar impedir o casamento, mas simplesmente para guardar na memória a imagem dele feliz no dia mais importante da vida. "É uma loucura", tinha dito para si mesma, olhando no espelho o vestido azul que tinha comprado numa liquidação. "Mas eu preciso fazer isso. Preciso vê-lo ser feliz, mesmo que não seja comigo." Ela chegou à igreja quando a cerimônia já estava começando e se sentou no lugar mais discreto que encontrou, esperando conseguir ver Heitor sem ser notada. Às 10h30 em ponto, a marcha nupcial começou a tocar e Antonella apareceu na entrada da igreja. Ela estava realmente deslumbrante, como Helena tinha previsto. O vestido era uma obra de arte em seda e renda, com uma cauda de 3 metros que 2 daminhas ajudavam a carregar. O véu de noiva era da avó dela, uma peça vintage que dava um toque de elegância clássica ao visual. Todos os convidados se levantaram e se viraram para admirar a noiva, sussurrando elogios sobre como ela estava linda. Heitor também se virou, e por um momento tentou sentir alguma emoção vendo a mulher com quem ia passar o resto da vida caminhando em sua direção. Antonella sorria radiante, claramente satisfeita com a atenção de todos os presentes. Mas quando os olhos de Heitor se encontraram com os dela, ele não sentiu nada além de um vazio profundo. Não havia amor ali, não havia a conexão que ele sabia que devia existir entre 2 pessoas que estavam se casando. Quando Antonella chegou ao altar e Eduardo entregou a mão da filha para Heitor, o padre começou a cerimônia com aquelas palavras tradicionais que já tinham sido repetidas milhões de vezes naquela mesma igreja. "Caros irmãos, estamos aqui reunidos na presença de Deus para unir pelo sacramento do matrimônio. Heitor Vicente Almeida e Antonella Beatriz Cardoso." Heitor ouvia as palavras como se estivessem vindo de muito longe. Ele respondia automaticamente às perguntas do padre, repetia os votos que tinha decorado, mas sua mente estava em outro lugar. Estava no passado, na pracinha do bairro Montese, onde ele e Eloá tinham se beijado pela primeira vez. Estava no presente, sabendo que ela estava ali no último banco da igreja, provavelmente sofrendo tanto quanto ele. E estava no futuro, imaginando como seria viver o resto da vida ao lado de uma mulher que não amava, enquanto o verdadeiro amor da sua vida estava em algum lugar da cidade sozinha e triste. "Heitor Vicente Almeida", disse o padre,
chegando ao momento mais importante da cerimônia. Aceita Antonella Beatriz Cardoso como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Heitor olhou para Antonella, que sorria esperando ouvir o sim que confirmaria a união deles. Olhou para os pais que estavam na primeira fileira com expressões expectantes. Olhou para os 500 convidados que aguardavam sua resposta. E, finalmente, olhou para o fundo da igreja, onde Eloá estava sentada com os olhos cheios de lágrimas, claramente sofrendo, mas tentando ser forte. Foi nesse momento que Heitor soube, com absoluta certeza, que não podia fazer aquilo. Não podia pronunciar uma mentira naquele lugar sagrado, na frente de Deus e de todas aquelas pessoas. Começou Heitor, e sua voz saiu trêmula. Eu não posso. Um murmúrio de choque percorreu a igreja inteira. Antonella o olhou sem entender, ainda sorrindo como se achasse que tinha ouvido errado. Como assim não pode? Sussurrou ela. Heitor se virou para os convidados, viu o horror no rosto dos pais, viu a confusão e o espanto em todos os rostos que o encaravam. Eu peço desculpas a todos, disse ele com a voz mais firme agora. Peço desculpas especialmente a Antonella, que não merecia passar por isso. Mas eu não posso casar com ela. Seria uma mentira, uma injustiça com ela e comigo. Ele olhou diretamente para onde Eloá estava sentada. Porque eu amo outra pessoa. Sempre amei. E sempre vou amar. E sem esperar a reação de ninguém, Heitor desceu os degraus do altar e caminhou determinado pela nave da igreja em direção ao último banco, onde a mulher da sua vida o esperava com o coração disparado e os olhos arregalados de surpresa. O que aconteceu nos segundos seguintes à declaração de Heitor foi um caos absoluto. A igreja, que momentos antes era um ambiente solene e elegante, se transformou numa confusão de vozes, gritos e movimentação frenética. Antonella ficou parada no altar como uma estátua, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer, enquanto o padre se aproximava dela, tentando oferecer algum tipo de consolo. Os convidados se levantaram dos bancos, alguns indignados, outros curiosos, todos comentando em voz alta sobre o escândalo que estavam presenciando. Que absurdo é esse? Gritava uma senhora da primeira fileira. Deixar a noiva no altar dessa forma, dizia outro convidado, balançando a cabeça em desaprovação. Vicente e Helena correram atrás do filho, tentando alcançá-lo antes que ele chegasse até Eloá, mas Heitor caminhava com uma determinação que eles nunca tinham visto. Quando ele chegou ao último banco e estendeu a mão para Eloá, ela o olhou com uma mistura de amor, medo e incredulidade que partiu o coração dele ao meio. Vem comigo, disse Heitor, segurando delicadamente a mão de Eloá. Por favor. Ela hesitou por um segundo, olhando para toda a confusão que estava acontecendo na igreja, para as pessoas que os encaravam com expressões de choque e indignação. Heitor, você tem certeza? Sussurrou ela. Você está jogando sua vida fora por minha causa. Ele segurou o rosto dela entre as mãos ali mesmo, na frente de 500 pessoas que já estavam falando sobre eles. Eu não estou jogando minha vida fora. Estou salvando ela. E entrelaçando os dedos com os dela, Heitor a ajudou a se levantar, e os dois caminharam juntos em direção à saída da igreja, passando por entre os bancos cheios de convidados escandalizados. Alguns tentaram impedi-los, alguns gritaram coisas que eles preferiram não ouvir, mas eles continuaram caminhando de mãos dadas, deixando para trás um mundo que nunca os aceitaria juntos. Do lado de fora da igreja, a situação não melhorou. Vicente conseguiu alcançar o filho antes que ele e Eloá entrassem no carro. Heitor, pare com essa loucura agora mesmo, gritou ele, segurando o braço do filho com força. Você não pode fazer isso. Você está destruindo nossa família, nossos negócios, nossa reputação. Helena estava logo atrás, chorando descontroladamente. Filho, pelo amor de Deus, volte lá dentro. Peça desculpas para a Antonella. A gente resolve isso de outro jeito. Mas Heitor não estava mais disposto a ceder às pressões da família.
Pela primeira vez na vida, ele ia fazer o que o coração mandava, independente das consequências. Pai, eu tentei viver do jeito que vocês queriam. Tentei casar com quem vocês escolheram. Tentei ser o filho perfeito que vocês sonharam. Mas não posso mais. Não posso viver uma mentira pelo resto da vida. Eduardo Cardoso apareceu na porta da igreja com o rosto vermelho de raiva, seguido por Beatriz, que tentava consolá-lo, e por Antonella, que finalmente tinha conseguido sair do transe em que ficou após ser abandonada no altar. Seu moleque irresponsável, gritou Eduardo apontando o dedo para Heitor. Você humilhou minha filha na frente de toda a sociedade de Fortaleza. Isso não vai ficar assim. Antonella se aproximou com o vestido de noiva, arrastando no chão e os olhos flamejando de ódio. Você me fez de idiota, disse ela com uma voz carregada de veneno. Me fez passar a maior humilhação da minha vida por causa dessa... Ela olhou para Eloá com tanto desprezo que poderia ter derretido metal. Por causa dessa mulherzinha insignificante que não vale nem a sola do meu sapato. Eloá deu um passo à frente, mostrando uma coragem que ninguém esperava. Eu posso não ter seu dinheiro, senhora Antonella, mas eu tenho algo que você nunca vai ter, o amor dele de verdade. As palavras de Eloá foram como uma bomba que explodiu no meio do grupo. Antonella avançou em direção a ela, mas Heitor se colocou na frente, protegendo a mulher que amava. Chega! Gritou ele. Já chega de humilhação, já chega de ofensas. Eloá vale mais que todos vocês juntos, porque ela ama de verdade, sem interesse, sem cálculo. Vicente não podia acreditar no que estava ouvindo. Heitor, você perdeu completamente o juízo. Essa mulher não tem nada para te oferecer, nada. Heitor olhou para o pai com uma tristeza profunda. Ela tem tudo para me oferecer, pai. Tem amor, tem carinho, tem uma alma bonita. É tudo o que eu sempre quis na vida. Helena tentou uma última cartada emocional. Filho, se você sair daqui com ela agora, não volte mais para casa. Você não será mais nosso filho. Aquelas palavras cortaram Heitor como uma lâmina, mas ele já tinha tomado sua decisão. Se é assim que vocês se sentem, então tudo bem, disse Heitor com a voz embargada pela emoção. Eu prefiro ser feliz longe de vocês do que infeliz perto de vocês. Ele abriu a porta do carro e ajudou Eloá a entrar, ignorando os gritos e as ameaças que continuavam vindo de toda a família. Você vai se arrepender, gritou Eduardo. Vou fazer questão de acabar com você nos negócios. Vou contar para todo mundo que tipo de homem você é. Vicente completou. Considere-se deserdado. Não quero mais ver sua cara. Heitor deu a partida no carro e saiu em disparada, deixando para trás a igreja, as famílias furiosas e uma vida inteira de obrigações e expectativas que nunca foram realmente suas. Durante o caminho, nenhum dos dois falou nada. Eloá chorava baixinho, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Heitor dirigia em silêncio, com as mãos tremendo no volante, ainda tentando acreditar que tinha realmente feito aquilo. Ele tinha abandonado a noiva no altar, brigado com os pais, perdido os negócios da família, se tornado persona non grata na alta sociedade de Fortaleza. Mas quando olhou para Eloá sentada ao seu lado, quando viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, soube que tinha feito a escolha certa. Para onde vamos? Perguntou ela com a voz fraca. Não sei, respondeu Heitor. Mas vamos juntos, e isso é tudo que importa. Ele parou o carro numa praia deserta e os dois saíram para caminhar na areia, ainda vestidos com as roupas de festa, tentando entender que agora eram livres para ficar juntos, mas que teriam que reconstruir suas vidas do zero. Heitor, você tem certeza do que fez? Perguntou Eloá, segurando a mão dele enquanto caminhavam pela beira do mar. Você perdeu tudo por minha causa. Sua família, seus negócios, sua posição social. Heitor parou de andar e a puxou para perto dele. Eu não perdi nada. Eu ganhei tudo. Ganhei você. Ganhei a chance de ser verdadeiramente feliz. Ganhei o direito de viver a vida que eu quero viver. Ele beijou a testa dela com uma ternura infinita. Eloá, eu te procurei durante 14 anos. Não vou deixar você escapar de novo, não importa o que aconteça. Ela se aninhou nos braços dele,
sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava onde pertencia. Eu também te amo, sussurrou ela. Sempre amei, sempre vou amar. E ali, na praia de Fortaleza, com o sol se pondo no horizonte e as ondas quebrando na areia, Heitor e Eloá selaram com um beijo a promessa de que nunca mais se separariam, não importa que tempestades a vida trouxesse para eles. Os primeiros dias após o escândalo na igreja foram difíceis para Heitor e Eloá, mas também foram os mais verdadeiros que eles já tinham vivido. Heitor não podia voltar para o apartamento da aldeota, que tecnicamente ainda pertencia à família, e Eloá tinha perdido o emprego na casa onde trabalhava depois que a notícia do casamento cancelado se espalhou pela cidade. Eles se hospedaram num hotel simples na praia de Iracema, longe dos olhares curiosos e julgadores da alta sociedade cearense. Não temos muito dinheiro, disse Heitor, contando as notas que tinha na carteira. Mas temos um ao outro, e isso é mais do que eu tive nos últimos 14 anos. Eloá sorriu, aquele sorriso doce que ele tinha guardado na memória durante tanto tempo. Eu não preciso de luxo para ser feliz, Heitor. Preciso só de você. Eles passaram horas conversando sobre os anos que ficaram separados, preenchendo os vazios de mais de uma década de saudade e silêncio. Conta para mim como foi sua vida em São Paulo, disse Heitor, deitado na cama simples do hotel, com Eloá aninhada nos braços dele. Quero saber de tudo, cada dia, cada momento. Eloá respirou fundo antes de começar a contar. No começo foi muito difícil. Papai demorou para se adaptar ao trabalho na fábrica. Mamãe não conhecia ninguém na cidade nova. Eu chorava todas as noites pensando em você, me perguntando se você ainda lembrava de mim. Ela pausou, passando os dedos delicadamente pelo peito dele. Eu estudei quando podia. Trabalhei desde os 16 para ajudar em casa. Tive alguns pretendentes, mas nunca consegui me interessar por ninguém. Era como se meu coração tivesse uma marca sua que ninguém mais conseguia apagar. Heitor apertou ela mais forte contra o peito, sentindo uma mistura de tristeza pelos anos perdidos e gratidão por ela ter guardado o amor deles durante todo esse tempo. E você? Perguntou Eloá, erguendo a cabeça para olhar nos olhos dele. Como foi sua vida sem mim? Heitor suspirou, passando a mão pelos cabelos dela. Foi uma vida vazia, mesmo com todo o sucesso profissional. Eu construí um império empresarial, ganhei mais dinheiro do que podia gastar. Mas todas as noites eu ia dormir pensando em você. Tive relacionamentos, sim, mas nenhum que chegasse nem perto do que senti por você quando éramos adolescentes. Ele beijou a testa dela. Eu procurei por você durante anos, Eloá. Contratei detetives, pesquisei em redes sociais, perguntei para todo mundo que podia ter alguma informação. Quando aceitei me casar com a Antonella, foi porque eu tinha perdido a esperança de te encontrar. Eloá sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Se eu soubesse que você estava me procurando. Se eu soubesse onde te encontrar. Heitor silenciou ela com um beijo suave. Não importa mais. O que importa é que estamos juntos agora. Foi na terceira noite no hotel que eles finalmente se entregaram completamente um ao outro. Não foi algo planejado ou calculado, aconteceu naturalmente, como se fosse a conclusão inevitável de um amor que tinha esperado 14 anos para se completar. Eloá estava nervosa, afinal nunca tinha se entregado a nenhum homem, mas quando Heitor começou a beijá-la com aquela ternura infinita que só ele sabia demonstrar, todos os medos desapareceram. Tem certeza? Sussurrou ele, olhando profundamente nos olhos dela. Posso esperar o tempo que você quiser. Eloá sorriu, tocando o rosto dele com as mãos trêmulas. Eu esperei por você a vida inteira. Não quero esperar mais nenhum minuto. E quando eles se uniram, foi como se duas almas que tinham sido separadas à força finalmente voltassem a ser uma só. Não havia pressa, não havia urgência. Havia apenas amor, carinho e a certeza absoluta de que aquilo era para sempre. Eu te amo tanto que às vezes dói no peito, sussurrou Heitor depois, com Eloá deitada sobre ele, ouvindo as batidas aceleradas do coração que agora era dela também.
Eu passei anos me sentindo incompleto, como se faltasse uma parte de mim. Agora eu sei qual era essa parte. Eloá ergueu a cabeça e o beijou suavemente. Você também era a parte que faltava em mim. Todas as vezes que alguém perguntava por que eu não namorava, por que não me casava, eu respondia que estava esperando por alguém. As pessoas achavam que eu era maluca, mas eu sabia que você ia voltar para a minha vida. Eles ficaram acordados até o amanhecer, conversando, se beijando, se redescobrindo, construindo juntos as bases de uma vida nova que teriam que criar do zero, mas que seria construída sobre o alicerce mais sólido que existe, o amor verdadeiro. Nos dias seguintes, eles começaram a planejar o futuro prático. Heitor tinha algumas economias pessoais, dinheiro que tinha guardado ao longo dos anos e que não dependia dos negócios da família. Não é muito, mas dá para começarmos uma vida nova, disse ele, mostrando os extratos bancários para Eloá. Podemos abrir um negócio pequeno, algo nosso construído por nós dois. Eloá olhou os números com surpresa. Para ela, que sempre viveu com pouco, aquela quantia parecia uma fortuna. Heitor, isso é muito dinheiro. Você poderia viver anos sem trabalhar com isso. Ele riu puxando ela para um abraço. Não quero viver sem trabalhar. Quero construir algo com você. Quero que a gente comece nossa vida do jeito certo, trabalhando juntos, sonhando juntos. Eles passaram horas discutindo possibilidades. Um restaurante pequeno, uma loja, talvez algo relacionado à construção civil, já que Heitor entendia do ramo. A primeira coisa que fizeram foi procurar um lugar para morar. Não queriam nada luxuoso, apenas um espaço que fosse deles, onde pudessem ser felizes longe dos julgamentos e das pressões externas. Encontraram um apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro Benfica, com 2 quartos, uma sala modesta e uma cozinha americana. É perfeito, disse Eloá olhando pela janela que dava para uma pracinha arborizada. Podemos ser felizes aqui. Heitor a abraçou por trás, beijando o pescoço dela. Podemos ser felizes em qualquer lugar, desde que estejamos juntos. Eles assinaram o contrato de aluguel no mesmo dia e começaram a mobiliar o apartamento aos poucos, comprando cada móvel, cada utensílio doméstico, cada detalhe decorativo com o carinho de quem está construindo não apenas uma casa, mas um lar. O primeiro mês morando juntos foi uma lua de mel constante. Eles acordavam cedinho e tomavam café da manhã na varanda pequena, planejando o dia, conversando sobre tudo e sobre nada. Heitor tinha conseguido um emprego numa construtora de médio porte, não como CEO, mas como gerente de projetos. O salário era bem menor do que ele estava acostumado, mas o trabalho o satisfazia porque era honesto e ele estava fazendo por amor, não por obrigação. Como foi o trabalho hoje? Perguntava Eloá todas as tardes quando ele chegava em casa. E quando ela perguntava isso, com aquele interesse genuíno, com aquele carinho na voz, Heitor sentia que era o homem mais rico do mundo. Eloá conseguiu trabalho numa escola pública como auxiliar de ensino, realizando finalmente o sonho antigo de trabalhar com educação. Estou ajudando a alfabetizar crianças, contava ela, com os olhos brilhando de felicidade. É pouco dinheiro, mas é o trabalho que eu sempre quis fazer. As noites eram os momentos mais especiais. Eles cozinhavam juntos, uma atividade simples que se transformava numa festa de carinho e cumplicidade. Heitor tinha descoberto que gostava de cozinhar, e Eloá era uma excelente professora culinária. Não assim, amor, ria ela, mostrando como temperar o peixe corretamente. Deixa eu te ensinar. E quando eles se beijavam ali na cozinha, com as panelas fervendo no fogão e o cheiro de comida caseira perfumando o apartamento, Heitor sabia que tinha feito a escolha certa. Depois do jantar, eles se sentavam no sofá pequeno da sala, ela deitada no colo dele assistindo televisão ou simplesmente conversando sobre o futuro. Que nomes você gostaria de dar para nossos filhos? Perguntava Eloá, brincando com os botões da camisa dele. Nossos filhos? Sorriu Heitor. Você já está pensando nisso? Ela corava um pouco. Sempre pensei. Desde que éramos adolescentes, eu sonhava em ter filhos seus. E quando ela falava assim,
com essa naturalidade sobre o futuro que eles iam construir juntos, Heitor sentia o coração explodir de amor e gratidão. 2 meses depois de começarem a vida juntos naquele apartamento aconchegante do Benfica, Eloá começou a sentir algumas mudanças no corpo que a deixaram curiosa e ao mesmo tempo apreensiva. Ela sempre teve um ciclo muito regular, mas agora estava atrasada há mais de 2 semanas. No início, tentou convencer a si mesma de que era apenas o estresse da mudança de vida, a adaptação ao novo trabalho, a intensidade emocional de tudo que tinham vivido. Mas quando começou a sentir enjoos matinais e uma sensibilidade estranha no peito, ela soube que precisava tirar a dúvida. Será que pode ser? Murmurava para si mesma, olhando no espelho do banheiro e tentando identificar alguma mudança no corpo. A possibilidade de estar grávida a deixava nervosa e feliz ao mesmo tempo. Nervosa porque eles ainda estavam se estruturando financeiramente, ainda estavam construindo uma vida nova. Feliz porque sempre sonhou em ter filhos de Heitor, e ter um bebê seria a coroação perfeita do amor que eles tinham reencontrado. Eloá decidiu fazer o teste de farmácia numa manhã em que Heitor tinha saído cedo para uma reunião de trabalho. Ela queria ter certeza antes de contar para ele. Queria processar a notícia sozinha primeiro. Comprou o teste numa farmácia longe de casa, para não encontrar nenhum conhecido, e voltou para o apartamento com o coração batendo acelerado. Seguiu todas as instruções da caixa, esperou os minutos necessários com uma ansiedade que crescia a cada segundo, e quando finalmente olhou para o resultado, sentiu as pernas ficarem fracas. 2 linhas. Positivo. Ela estava grávida. Eloá se sentou na beira da cama e ficou olhando para o teste por longos minutos, tentando acreditar no que estava vendo. Um bebê. Ela e Heitor iam ter um bebê. Depois de tantos anos separados, depois de tanto sofrimento, agora eles iam formar uma família de verdade. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, lágrimas de alegria, de emoção, de uma felicidade tão intensa que quase doía no peito. Quando Heitor chegou do trabalho naquela tarde, encontrou Eloá na cozinha, terminando de preparar o jantar com um sorriso diferente no rosto. Havia algo nos olhos dela, um brilho especial que ele não conseguia identificar. "Como foi o trabalho hoje?" perguntou ela, como sempre fazia, mas com uma animação na voz que chamou a atenção dele. "Foi bom, amor. Fechamos um contrato importante", respondeu Heitor, se aproximando para beijá-la. "E você? Como foi seu dia?" Eloá sorriu, tentando conter a ansiedade. Foi especial, muito especial. Ela tinha planejado uma forma romântica de contar a novidade, mas na hora não conseguiu esperar mais. "Heitor, eu preciso te contar uma coisa." O tom dela fez ele parar de mexer nos papéis que tinha trazido do escritório e prestar atenção completa nela. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Eloá respirou fundo, pegou a mão dele e colocou sobre a barriga ainda lisa. "Nós vamos ter um bebê." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para Eloá pareceu uma eternidade. Ela viu as expressões se alternando no rosto de Heitor. Surpresa, incredulidade, compreensão e finalmente uma alegria tão pura e intensa que iluminou o rosto dele inteiro. "Um bebê?" repetiu ele, como se precisasse ouvir de novo para acreditar. "Você tem certeza?" Eloá mostrou o teste para ele, que pegou o pequeno objeto nas mãos com um cuidado reverente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Eu fiz 3 testes diferentes, todos positivos." Heitor olhou para ela, depois para o teste, depois para ela de novo. E de repente a pegou no colo e começou a girar com ela pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Nós vamos ter um bebê. Eloá, nós vamos ser pais." A alegria dele era tão contagiante que ela também começou a rir e chorar, os dois se abraçando com uma intensidade que parecia querer fundir seus corações num só. "Eu não consigo acreditar", dizia Heitor, colocando ela no chão, mas sem soltar, mantendo as mãos na cintura dela. "Um bebê nosso, depois de tudo que passamos, depois de tantos anos separados." Ele se ajoelhou na frente dela e beijou a barriga com uma ternura infinita. "Oi, bebê. Eu sou seu papai. Eu já te amo mais do que você pode imaginar."
Eloá passou a mão nos cabelos dele, sentindo o coração explodir de amor. Você está feliz mesmo? Eu sei que não planejamos isso tão cedo. Heitor se levantou e segurou o rosto dela entre as mãos. Feliz? Eloá, eu me sinto completo pela primeira vez na vida. Eu sempre soube que algo faltava, sempre senti um vazio que eu não conseguia preencher. Agora eu sei o que era. Era você, era nossa família, era esse momento. Ele beijou ela com uma paixão que falava mais que 1000 palavras. Eu me sinto o homem mais sortudo do mundo. Naquela noite, eles ficaram acordados até tarde conversando sobre o futuro, fazendo planos para o bebê que estava crescendo no ventre de Eloá. Será que é menino ou menina? Especulava Heitor, com a mão apoiada na barriga dela. Não importa, respondia Eloá. Só quero que seja saudável e que se pareça com você. Heitor ria. Eu quero que se pareça com você, que tenha seus olhos doces, seu sorriso bonito. Eles discutiram nomes, decoração do quarto, como iam reorganizar o apartamento para receber o bebê. Vamos ter que comprar um berço, um guarda-roupa, fralda, roupa. Heitor fazia listas mentais de tudo que precisariam. Calma, amor, ria Eloá. Ainda temos 7 meses para nos prepararmos. Mas ela estava tão ansiosa quanto ele. 7 meses parecia muito tempo e pouco tempo ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, Heitor se transformou no futuro papai mais zeloso do mundo. Ele comprou livros sobre gravidez, vitaminas para gestantes, começou a pesquisar sobre pediatras e maternidades. Heitor, você está mais ansioso que eu, ria Eloá, vendo ele folhear pela 3ª vez o manual de cuidados com bebês. Eu só quero estar preparado, respondia ele. Quero ser o melhor pai do mundo para nosso filho. Durante as consultas pré-natais, ele acompanhava cada exame, cada ultrassom, fazendo 1000 perguntas para o médico. O bebê está desenvolvendo bem? O coração está batendo forte? Ela precisa de algum cuidado especial? O doutor sorria, acostumado com pais de primeira viagem. Tudo está perfeito. É uma gravidez saudável e tranquila. Quando eles ouviram o coração do bebê batendo pela primeira vez, Heitor chorou tanto que teve que sair da sala para se recompor. É nosso filho, sussurrava ele, ainda emocionado. É realmente nosso filho. A cada semana que passava, Heitor se sentia mais completo, mais realizado. Toda manhã ele acordava cedo e olhava para Eloá dormindo ao lado, com a mão sobre a barriga que começava a crescer, e agradecia a Deus por aquela segunda chance que a vida tinha dado para eles. Bom dia, mamãe, sussurrava ele beijando ela delicadamente. Bom dia, bebê, dizia beijando a barriga. Eloá acordava sorrindo, feliz com aquele ritual matinal que tinha se tornado sagrado para eles. Como vocês dormiram? Perguntava Heitor, referindo-se a ela e ao bebê. Dormimos bem, respondia Eloá, se espreguiçando nos braços dele. Mas acho que alguém aqui vai ser agitado. Passou a madrugada se mexendo. Heitor colocava a mão na barriga, tentando sentir os movimentos. Ele já sabe que o papai está aqui, dizia com orgulho. A felicidade deles era tão pura, tão genuína, que transformava até os momentos mais simples em algo mágico e especial. Enquanto Heitor e Eloá viviam sua lua de mel familiar, esperando o primeiro filho a 3 quilômetros dali na mansão da aldeota, Helena Almeida passava suas noites sem dormir, pensando no filho que tinha perdido por orgulho e teimosia. Haviam-se passado 4 meses desde o escândalo na igreja, e não passava um dia sem que ela se arrependesse das palavras duras que tinha dito para Heitor naquela manhã terrível. Vicente, a gente errou, disse ela numa noite, encontrando o marido na varanda, olhando para a cidade com uma tristeza que ele tentava esconder. Nosso filho está feliz, e nós o mandamos embora. Vicente suspirou pesadamente. Durante esses meses, ele tinha tentado manter a postura rígida, repetindo para si mesmo que Heitor tinha tomado a decisão errada, que tinha jogado fora uma vida de privilégios por causa de uma fantasia romântica. Mas, no fundo, ele sabia que Helena estava certa. Ele sempre foi um menino bom, murmurou Vicente. Nunca nos deu trabalho, sempre fez o que a gente pediu.
Talvez a gente tenha exigido demais dele. A mudança de perspectiva de Vicente começou quando ele soube, através de conhecidos do meio empresarial, que Heitor estava trabalhando numa construtora menor como gerente de projetos. Ele poderia estar dirigindo nosso império, comentou um sócio durante um almoço de negócios. Mas está recomeçando do zero. Isso é coragem ou loucura? Vicente ficou em silêncio, mas aquelas palavras o incomodaram durante dias. Coragem ou loucura? Ele começou a pensar no filho de forma diferente. Heitor não tinha jogado tudo fora por irresponsabilidade. Tinha sacrificado uma vida de facilidades para viver de acordo com seus valores, para ser fiel ao próprio coração. Isso não era loucura. Era uma força de caráter que Vicente, sendo honesto consigo mesmo, não sabia se teria. Helena, disse ele uma noite depois de muito refletir, você tem razão. Nós erramos com o Heitor. Erramos feio. Helena tinha suas próprias fontes de informação sobre o filho. Ela conhecia Dolores, uma senhora que fazia faxina numa casa perto do apartamento, onde Heitor e Eloá moravam, e através dela conseguia notícias não oficiais sobre como eles estavam vivendo. Dona Helena, eu vejo eles todos os dias, contava Dolores, durante as visitas semanais à mansão. Eles parecem felizes de verdade. Andam de mãos dadas, sorriem um para o outro, se tratam com um carinho que a senhora precisava ver. Helena ouvia cada detalhe com o coração apertado, imaginando como seria bom poder testemunhar essa felicidade de perto. E a moça, como ela é? Perguntava Helena, curiosa sobre a mulher que tinha roubado seu filho da família. Ah, dona Helena, ela é uma gracinha. Educada, trabalhadora, trata todo mundo bem. Trabalha numa escola pública, ajudando a alfabetizar as crianças. Helena ficou surpresa. Ela tinha imaginado Eloá como uma mulher interesseira, que tinha seduzido Heitor para se dar bem na vida. Mas pelo que Dolores contava, ela parecia genuinamente boa e honesta. A gota d'água para Helena foi quando Dolores chegou com uma notícia que mudou tudo. Dona Helena, eu não sei se a senhora quer saber, mas... Dolores hesitou, vendo a expressão ansiosa no rosto da patroa. A mocinha está grávida. Vai ter neném. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Grávida. Seu filho ia ser pai, e ela não fazia parte disso. Ia ter um neto ou uma neta crescendo a poucos quilômetros dali, e por causa do orgulho e da teimosia, ela não ia poder acompanhar os primeiros passos, as primeiras palavras, o crescimento da criança. Tem certeza? Perguntou Helena com a voz embargada. Certeza absoluta, dona Helena. Ela já está com uns 4 meses. A barriguinha já está aparecendo, e ele não sai do lado dela, cuidando como se ela fosse de vidro. Naquela noite, Helena chorou como não chorava desde criança. Chorou pela distância do filho, pelo neto que talvez nunca conhecesse, pelos meses perdidos que nunca mais voltariam. Vicente, eu não aguento mais, disse Helena no dia seguinte, encontrando o marido no escritório. Nosso filho vai ter um bebê e nós nem sabemos se é menino ou menina. Ele vai ser avô, eu vou ser avó, e a gente está aqui brigado com eles por orgulho. Vicente olhou para a esposa e viu nos olhos dela o mesmo arrependimento que ele vinha sentindo há semanas. Você quer ir atrás dele? Perguntou Vicente. Eu quero nossa família de volta, respondeu Helena, sem hesitar. Eu quero conhecer minha nora, quero acompanhar a gravidez, quero estar presente quando meu neto nascer. Vicente fechou os olhos, fazendo uma decisão que deveria ter tomado meses atrás. Então, vamos atrás deles. Vamos pedir perdão e torcer para que eles aceitem a gente de volta na vida deles. A primeira tentativa de aproximação foi discreta. Helena pediu para Dolores entregar um cartão para Eloá, apenas com um número de telefone e a mensagem. Gostaria muito de conversar com você. Helena Almeida. Eloá ficou nervosa quando recebeu o cartão, mostrando imediatamente para Heitor quando ele chegou do trabalho. O que você acha que ela quer? Perguntou Eloá, girando o cartão entre os dedos. Não sei, respondeu Heitor franzindo a testa. Pode ser qualquer coisa, desde uma tentativa de reconciliação até uma armação para nos prejudicar. Eles decidiram que Eloá ligaria para Helena, mas com cautela,
sem criar expectativas. A conversa telefônica foi breve e formal, mas Helena conseguiu transmitir sua sinceridade. Eloá, eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois do jeito que tratei vocês, mas gostaria muito de conversar pessoalmente. Posso ir aí ou vocês podem vir aqui, como preferirem. Eloá olhou para Heitor, que acenou concordando. A senhora pode vir aqui, dona Helena, domingo à tarde, se for conveniente. Quando Helena chegou ao apartamento modesto do Benfica, ela sentiu o coração apertar. Não pela simplicidade do lugar, mas pela diferença gritante entre aquela vida simples e a vida de luxo que Heitor tinha deixado para trás. Eloá a recebeu na porta, visivelmente grávida de 5 meses, com aquele brilho especial que as gestantes felizes têm nos olhos. Dona Helena, seja bem-vinda, disse Eloá educadamente. Entre, por favor. Helena olhou para a nora que nunca tinha conhecido direito e sentiu uma pontada de arrependimento. Eloá era realmente bonita, mas de uma beleza natural e doce, sem artifícios. Havia uma luz nos olhos dela, uma serenidade que demonstrava felicidade genuína. Obrigada por me receber, disse Helena emocionada. Eu sei que não mereço depois do jeito que tratei vocês. Heitor apareceu na sala, tenso, mas disposto a ouvir o que a mãe tinha para dizer. Mãe. A palavra saiu carregada de uma emoção contida há meses. Filho. Helena se aproximou devagar, como se tivesse medo que ele saísse correndo. Você está bem? Está feliz? Heitor olhou para Eloá, que segurava a barriga com as mãos, e sorriu. Estou mais feliz do que jamais estive na vida, mãe. Helena seguiu o olhar do filho e viu a barriga arredondada de Eloá. Posso? Perguntou ela, estendendo a mão em direção à barriga. Eloá olhou para Heitor, que acenou, e então sorriu para a sogra. Claro que pode. Helena colocou a mão delicadamente sobre a barriga e sentiu uma leve movimentação. Meu Deus, sussurrou ela, com os olhos se enchendo de lágrimas. É meu neto. E foi nesse momento, sentindo o bebê se mexer sob sua mão, que Helena soube que tinha que fazer as pazes com o filho, custasse o que custasse. A conversa que se seguiu foi uma das mais emocionais e importantes da vida deles. Helena se sentou no sofá modesto da sala, com Eloá ao lado e Heitor na poltrona em frente, e pela primeira vez em meses, conseguiu falar tudo o que estava engasgado no coração. Filho, eu vim aqui para pedir perdão. Seu pai e eu erramos muito com você, erramos feio. As lágrimas desciam pelo rosto dela enquanto falava. A gente estava tão preocupado com negócios, com posição social, com o que os outros iam pensar, que esquecemos do que realmente importa, sua felicidade. Heitor ouvia em silêncio, vendo a mãe, que sempre foi forte e controlada, se mostrar vulnerável pela primeira vez. Quando eu soube que vocês iam ter um bebê, eu me dei conta de que ia perder os momentos mais importantes da vida do meu neto por causa do meu orgulho. E isso me partiu o coração. Helena olhou para Eloá com uma sinceridade tocante. Eloá, eu te julguei sem te conhecer. Te tratei mal sem saber quem você realmente é. E agora, vendo vocês dois juntos, vendo como meu filho está feliz, eu entendo que você é exatamente o que ele precisava na vida. Eloá, emocionada com a sinceridade da sogra, segurou a mão de Helena. Dona Helena, eu nunca quis afastar Heitor da família. Eu sei o quanto vocês são importantes para ele, e eu gostaria muito que nosso bebê crescesse conhecendo os avós. Helena apertou a mão da nora, sentindo uma conexão imediata com aquela mulher que tinha conquistado o coração do filho de uma forma tão pura e verdadeira. Você me perdoa? Nos perdoa? Heitor se levantou da poltrona e foi se sentar do outro lado da mãe. Mãe, não precisa pedir perdão. Eu entendo que vocês estavam tentando me proteger do jeito que vocês achavam certo. E o que importa é que agora estamos aqui juntos. Helena abraçou o filho com força, chorando de alívio. Eu senti tanto sua falta, meu filho. A casa ficou vazia sem você. Heitor retribuiu o abraço, sentindo como se um peso enorme tivesse saído dos ombros. Eu também senti falta de vocês, mãe. Da família, de casa, de vocês fazerem parte da minha vida. Vicente chegou meia hora depois, trazendo flores para Eloá
e um semblante mais humilde do que Heitor já tinha visto no pai. "Filho", disse ele parando na porta da sala como se não soubesse se podia entrar. "Pai." Heitor se levantou e foi em direção ao pai, estendendo a mão primeiro, mas Vicente o puxou para um abraço apertado. "Me perdoa, filho. Me perdoa por ter sido tão teimoso, tão orgulhoso." Vicente olhou para Eloá e fez uma reverência respeitosa. "Eloá, você pode me chamar de Vicente, ou de pai, se quiser. Seria uma honra." Eloá sorriu, tocada pela mudança de atitude do sogro. "Muito prazer em conhecê-lo de verdade, seu Vicente." Vicente se aproximou da cadeira onde ela estava sentada e, com uma delicadeza que surpreendeu a todos, ajoelhou ao lado dela. "Posso falar com meu neto?" Eloá riu, colocando a mão dele sobre a barriga. "Claro que pode." Vicente colocou a boca perto da barriga e sussurrou. "Oi, netinho. Aqui é o vovô Vicente. Eu prometo que vou cuidar muito bem de você, da sua mamãe e do seu papai." Nas semanas que se seguiram à reconciliação, a vida de Heitor e Eloá mudou completamente. Helena aparecia todo dia para ajudar com os preparativos para o bebê, trazendo roupinhas, brinquedos e compartilhando sua experiência de mãe. Quando Heitor nasceu, eu fiquei tão nervosa que não conseguia nem dar banho nele direito, contava ela para Eloá, enquanto organizavam o quartinho que tinham montado para o bebê. "Você vai ver que é tudo mais natural do que a gente imagina." Vicente voltou a incluir Heitor nos negócios da família, não como imposição, mas como convite. "Filho, se você quiser voltar para a empresa, será muito bem-vindo, mas se preferir continuar onde está, também apoio." Heitor escolheu continuar no emprego atual até o bebê nascer, mas aceitou ajudar o pai em alguns projetos específicos nos fins de semana. "Quero construir minha própria trajetória primeiro", explicou ele. "Mas é bom saber que posso contar com vocês." A família estava se reconstruindo sobre bases mais sólidas, baseadas no respeito e no amor verdadeiro, não em obrigações e expectativas. O nascimento de Raquel aconteceu numa manhã ensolarada de dezembro, depois de 12 horas de trabalho de parto que deixaram Heitor mais nervoso que a própria Eloá. Ele não saiu do lado dela nem por um minuto, segurando a mão dela, enxugando o suor da testa, sussurrando palavras de encorajamento. "Você está sendo a mulher mais corajosa do mundo", dizia ele, vendo Eloá suportar as contrações com uma força que o impressionava. "Nossa filha vai ter muito orgulho de você." Quando Raquel finalmente nasceu, às 9h15 da manhã, pesando 3,2 kg, Heitor chorou tanto que a enfermeira teve que lhe dar um lenço. "Ela é perfeita", sussurrava ele, olhando para o rostinho vermelho e enrugado da filha. "Ela é nossa, Eloá. É realmente nossa." Eloá, exausta, mas radiante, sorriu ao ver o marido segurando a filha pela primeira vez. "Ela tem seus olhos", disse ela, "e seu nariz também." Heitor beijou a testa da esposa com uma ternura infinita. "Obrigado por me dar a família mais linda do mundo." Helena e Vicente chegaram ao hospital uma hora depois do nascimento, carregando balões, flores e uma ansiedade de avós de primeira viagem que fez todo mundo rir. "Onde está minha neta?", perguntou Helena, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar de emoção. "Eu quero conhecer a Raquel." Quando eles viram a netinha pela primeira vez, a emoção foi tanta que os dois choraram junto. "Ela é linda demais", sussurrou Helena, tocando delicadamente a mãozinha pequenina. "Igualzinha ao Heitor quando nasceu." Vicente, que sempre foi um homem de poucas palavras quando se tratava de sentimentos, não conseguiu falar nada. Apenas olhava para a neta com uma expressão de amor puro e absoluto. "Bem-vinda à família, Raquel", murmurou ele finalmente. "O vovô vai cuidar muito bem de você." Eloá observava a cena com o coração transbordando de felicidade. A família que ela sempre sonhou estava ali, completa, unida pelo amor mais forte que existe. Os primeiros meses com Raquel foram uma descoberta constante para Heitor e Eloá. Eles se revezavam nas madrugadas, trocavam fraldas juntos, davam banho na filha com o cuidado de quem está manuseando a coisa mais preciosa do mundo. "Ela está crescendo tão rápido", dizia Heitor,
observando Raquel dormindo no berço que Vicente tinha feito questão de comprar. Parece que foi ontem que ela nasceu. Eloá se aninhava no braço dele, os dois observando a filha com aquele amor incondicional que só os pais conseguem sentir. E pensar que há um ano atrás a gente nem sabia que ia se reencontrar, murmurava ela. O destino é uma coisa impressionante mesmo. Heitor beijou o topo da cabeça dela. O destino e a coragem de lutar pelo que a gente acredita. Se eu não tivesse tido coragem de largar tudo no altar, a gente não estaria aqui agora. Eloá sorriu. E se eu não tivesse tido fé de que a gente ia se reencontrar um dia, talvez eu tivesse desistido de esperar. Quando Raquel completou 6 meses, Eloá descobriu que estava grávida novamente. Já? Riu Heitor quando ela contou a novidade. Raquel vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Eles estavam na varanda do apartamento, que tinham aumentado para 2 quartos quando Raquel nasceu, aproveitando uma promoção no trabalho que Heitor tinha recebido. Você está feliz? Perguntou Eloá, sempre insegura quando se tratava de mudanças importantes. Feliz é pouco, respondeu Heitor, puxando ela para um abraço. Estou realizado, completo, abençoado. Há 2 anos atrás eu estava sozinho, infeliz, prestes a me casar com uma mulher que não amava. Hoje eu tenho você, tenho a Raquel, e vamos ter mais um bebê. Como eu não posso estar feliz? Helena e Vicente ficaram radiantes com a notícia do 2º neto. A Raquel vai ter um companheirinho, comemorou Helena. Ela não vai crescer sozinha. Vicente, que tinha se transformado no avô mais babão de Fortaleza, já estava fazendo planos para o quarto do 2º bebê. O 2º filho, o menino que eles decidiram chamar de Miguel, nasceu quando Raquel estava com 1 ano e 2 meses. A família cresceu, o apartamento ficou pequeno, e eles decidiram se mudar para uma casa maior no mesmo bairro, para não perder a simplicidade que tanto valorizavam. Vicente ofereceu uma mansão na aldeota, mas Heitor recusou delicadamente. Pai, a gente gosta da vida simples. É assim que somos felizes. E realmente eram. Heitor tinha montado sua própria construtora, especializada em casas populares, realizando o sonho de ajudar famílias, como a de Eloá tinha sido a ter suas próprias casas. Eloá continuava trabalhando na escola pública, agora como coordenadora pedagógica, realizando seu sonho de fazer a diferença na educação. Nos fins de semana, eles se reuniam na casa de Vicente e Helena, que tinham se transformado nos avós mais presentes e carinhosos que existiam. Sabe o que eu mais amo na nossa história? Disse Eloá numa noite, quando estavam na varanda da casa nova, vendo Raquel e Miguel brincarem no jardim pequeno que tinham feito para eles. É que a gente provou que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de dar certo. Heitor abraçou a esposa, observando os filhos correrem e rirem, enquanto Helena e Vicente chegavam para o jantar de domingo, que tinha se tornado tradição. E que às vezes a gente precisa ter coragem de largar tudo para ganhar tudo, completou ele. Se eu não tivesse tido coragem de te escolher naquele altar, a gente nunca teria essa família linda. Eloá se virou nos braços dele e o beijou com o mesmo amor que sentia desde os 13 anos de idade. E se eu não tivesse tido fé de que a gente ia se reencontrar, eu nunca teria te esperado. Eles ficaram ali abraçados, vendo a família crescer e se multiplicar ao redor deles, sabendo que tinham construído exatamente a vida que sempre sonharam, simples, honesta e transbordando de amor verdadeiro. E assim, queridos ouvintes, terminamos mais uma história que nos ensina que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer todas as barreiras. Heitor e Eloá nos mostraram que, às vezes, precisamos ter coragem de largar tudo para ganhar o que realmente importa na vida. Eles provaram que não existe dinheiro, posição social ou pressão familiar que seja mais forte que um coração que ama de verdade. A história deles nos lembra que o destino às vezes demora, mas nunca falha. 14 anos separados não foram suficientes para apagar um amor que nasceu puro e verdadeiro. E quando eles se reencontraram, tiveram a sabedoria de lutar pelo que sentiam, mesmo sabendo que iam enfrentar muitas dificuldades. Hoje, Heitor e Eloá vivem felizes com seus filhos, construindo uma família baseada no amor, no respeito e na simplicidade.
Eles nos ensinam que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Espero que essa história tenha tocado o coração de vocês tanto quanto tocou o meu. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias e compartilhem com quem vocês amam. Comentem aí embaixo contando o que acharam, sempre leio todos os comentários com muito carinho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, muita felicidade e muita fé no poder dos sonhos. Até a próxima história.